O enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, viaja para a Rússia. Aliás, chegou hoje ao território russo. Steve Witkoff é próximo de Donald Trump, inclusive apoiou a candidatura de Donald Trump e agora participou já de um importante processo de paz que está numa corda bamba, Israel e Hamas, mas foi fundamental ali o cessar-fogo entre Israel e Hamas através da figura de Steve Witkoff, ainda no dia 19 de janeiro, quando ele viajou para a região do Estado de Israel, a região do Oriente Médio, e na sequência nós tivemos ali o cessar-fogo entre Israel e Hamas. Agora, Steve Witkoff viajando para a Ucrânia indica que as conversações diplomáticas na alta cúpula dos Estados Unidos, da Rússia, estão certamente acontecendo, conforme nós já tratamos aqui, e possivelmente nós teremos aí nos próximos dias notícias concernentes à paz. Vamos acompanhar. Então, na foto nós vemos justamente Steve Witkoff e Donald Trump. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2025. Existem vários temas a serem abordados aqui, mas antes eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica e acompanham geopolítica, para que elas também possam acompanhar aqui o nosso conteúdo. Pessoal, então nós tivemos aqui tema muito importante, a Ucrânia fazendo ataques contra a infraestrutura da Rússia, conforme nós acompanhamos ao longo da guerra, em especial nos últimos meses, nós temos a Ucrânia buscando fazer ataques precisos contra a infraestrutura da Rússia. E não foi diferente novamente nas últimas horas. Nós tivemos a Ucrânia atacando mais uma vez a refinaria na região de Saratov e também em Saratov uma base aérea. Nós temos então a Ucrânia fazendo ataques importantes contra o território da Rússia a fim de atingir infraestrutura de guerra. Em Saratov nós temos a base, no caso a refinaria conhecida já em Engels 2, que de tempos em tempos é alvo da Ucrânia através do seu uso de drones, conforme observamos. Agora, os ataques que a Ucrânia fez contra o território russo não se restringiram apenas à região de Saratov, conforme nós podemos observar aqui no mapa. Nós temos um rio importante nesta região, o rio Volgogrado, e às margens desse rio nós temos tanto base aérea como também refinaria, que por sua vez a Ucrânia atinge contra o território russo. Novamente, reiterando, o objetivo ucraniano é destruir ou pelo menos afetar a infraestrutura de guerra da Rússia. Além disso, nós observamos que a Ucrânia fez ataques em várias outras regiões do território da Rússia, conforme nós podemos observar. Nós temos aí a Ucrânia buscando fazer ataques contra a região de Briansk, contra a região de Rostov e também contra a região de Volgogrado. Certamente, o objetivo da Ucrânia é atingir infraestrutura de guerra, sejam refinarias, sejam bases aéreas ou mesmo ainda depósitos de armamentos e assim por diante. No caso, drones contra a região de Briansk, que fica ao norte do território da Ucrânia, contra a região de Belgorod, que fica fronteiriço com o território da Ucrânia, inclusive em uma região Kharkiv, inclusive, que é ocupada em 3 frontes pela Rússia, conforme nós já acompanhamos e analisamos aqui, bem como também em Rostov, no norte de Rostov. Rostov é uma região bastante grande dentro do território da Rússia, de modo que, ao aumentar o mapa para vocês, nós vamos visualizar justamente aqui, vou destacar na cor roxa, para que tenhamos clareza, mais uma vez, da importância geoestratégica de Rostov, que é este importante espaço geográfico dentro da Rússia, que serve de base para o eventual ataque que a Rússia faz contra o território da Ucrânia. Seja aqui na região ao sul, nós temos inclusive aqui na região ao sul Milerov, que é uma importante base aérea que a Ucrânia já atingiu, ao longo do tempo, bem como também refinarias na região ao sul do território de Rostov. E eventualmente, a partir de Rostov, a Rússia lança os seus ataques contra o território da Ucrânia, contra a região de Zaporizhia e também a região sul de Donetsk. Assim como na região mais ao norte de Rostov, a Rússia busca atingir o território ucraniano, tanto na região de Luhansk, bem como também na região norte de Donetsk, ou seja, nesta região do Donbass, inclusive, que estou achurando na cor roxa. Nós temos então que Rostov, pelo fato de estar na retaguarda, digamos assim, do território
da Rússia em relação ao seu fronte de guerra contra a Ucrânia, é importante ponto central de apoio logístico de sua guerra russa contra a Ucrânia. E por isso, portanto, a gente assiste ao longo do tempo a Ucrânia buscando atingir de maneira incisiva esta localidade no fronte de guerra. Aqui a gente visualiza neste outro mapa justamente as regiões no território de Saratov, conforme nós mencionamos ao lado do rio, né? Nós temos ali a base, no caso a usina, ou melhor dizendo, nós temos ali a refinaria de petróleo importante Engels. Aqui mais ao norte, interessante, nós temos também um espaço geográfico conhecido como Marx, né? Lembrando que Marx e Engels são dois teóricos ali do século XIX a respeito das teorias que levaram, em alguma medida, à revolução na Rússia, aquela coisa toda, tá? Então, de qualquer maneira, o fato é, aqui em Saratov, nós tivemos a Ucrânia fazendo ataques contra a infraestrutura, bem como em outras regiões, conforme nós observamos. É claro que em outras regiões nós temos um impacto não ainda revelado, tá? Mas certamente o sistema de defesa antiaéreo russo funciona nestas localidades, tá certo? Bem, então ataques importantes. Ao mesmo tempo que a Ucrânia está fazendo esses ataques contra o território da Rússia, os aeroportos ficam em alerta, ok? E nós temos a suspensão de voos. Nós tivemos suspensão de voos em vários territórios no interior do território russo. Em Kazan, Kirov, Saratov, claro, evidentemente, a região de Saratov sendo atingida, atacada por drones ucranianos, eles certamente restringem a questão dos voos, suspendem ali o espaço aéreo de voos, etc. Tá? E também a região de Ulyanovsky. Todas estas localidades, Kazan, Saratov, Ulyanovsky, já foram atingidas por alvos, ou melhor, por drones ucranianos, em alvos que eram justamente ou depósitos de petróleo, ou depósitos de munição, ou refinarias, ou bases aéreas, conforme nós podemos acompanhar ao longo da guerra. Tudo bem? Por sua vez, quando nós olhamos no fronte de guerra, a Rússia fez intensos ataques contra o território ucraniano, inclusive gerando, lamentavelmente, perdas humanas em diversas localidades. E, por sua vez, nós vemos a Rússia lançando não somente drones, centenas de drones foram lançados da Rússia contra a Ucrânia, 57 foram abatidos, entretanto, apesar disso, alguns atingiram alvos, levando inclusive a perdas humanas, tanto na região norte de Pokrovsk, por exemplo, bem como também em outras regiões, tudo bem? E por sua vez, um intenso ataque russo em todo o fronte de guerra, não somente utilizando drones, mas também a Rússia atingindo a infraestrutura de guerra da Ucrânia, a infraestrutura de energia, certo? Também com mísseis balísticos, certo? Então nós temos a Rússia fazendo ataques bem pesados e significativos contra a Ucrânia, tanto é que o sistema de energia ucraniano acabou suspendendo o fornecimento de energia para não comprometer o sistema elétrico de maneira mais intensa conforme os ataques russos estão acontecendo. E claro, o sistema de defesa antiaéreo ucraniano também busca ali defender a sua infraestrutura energética, etc. Tá? Então nós temos aí esses ataques de parte a parte. Agora, no que se refere às questões da diplomacia, existem vários temas muito importantes, conforme nós mencionamos. Tivemos a visita, ou não sabemos exatamente como vai se desdobrar, a visita de Steve Witkoff para o território da Rússia, tudo bem? Porque Steve Witkoff é enviado do Trump para o Oriente Médio, conforme nós sabemos. Para a Ucrânia, para a Rússia, o Trump acabou designando outra personalidade, que é o Keith Kellogg. Nós falamos a respeito já das discussões do Keith Kellogg, que recentemente, inclusive, falou que deveríamos ter eleições na Ucrânia, e a resposta do Zelensky é de que, pera lá, se nós tivermos eleições na Ucrânia, parte do território ucraniano está sob o comando russo, então essa população não vai votar, ou mesmo ainda a população que está no exterior terá mais dificuldades também para votar, até porque não é fácil já viver no exterior, não porque migraram e estão reconstruindo sua vida em termos econômicos, mas porque fugiram, não é? Então organizaram uma eleição na Ucrânia, não iria retratar a realidade do desejo do povo da Ucrânia, por exemplo, né? Sem contar os soldados no fronte de guerra que não teriam necessariamente como votar, ok? Diante da guerra. Então, novamente, né, dizendo assim, nos Estados Unidos houve eleição no contexto da Segunda Guerra Mundial. Claro, mas a guerra não ocorria no território americano, ocorria a quilômetros de distância no outro continente e depois um oceano imenso.
um oceano imenso no meio do caminho, que é o Oceano Atlântico, né? Então, esta visão norte-americana em relação às eleições na Ucrânia é uma visão um tanto bocó. Bom, de qualquer maneira, os adeptos aí da chamada democracia a qualquer custo não compreendem que houve já isso sendo tratado na Ucrânia, de que o país está em guerra e você tem uma lei de exceção, não é uma lei marcial, enfim, né? De qualquer maneira, nós temos aí Steve Witkoff, que viaja para a Rússia, conforme nós falávamos. Ele não é, repito, o enviado especial do Trump para a Ucrânia, mas foi para a Ucrânia. Vamos acompanhar e, eventualmente, vermos o que sairá desta viagem para o território russo de um enviado norte-americano. E é curioso porque, repita-se, né, Steve Witkoff participou ali do processo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, antes do Trump tomar posse, conforme nós observamos, inclusive fizemos vídeos aqui no nosso canal. Além disso, nós temos também que o embaixador dos Estados Unidos em Moscou, Lynn Tracy, visita o Ministério de Relações Exteriores da Rússia. Então nós temos, conforme nós mencionamos ontem e ontem também, que a alta cúpula dos governos, tanto nos Estados Unidos bem como também na Rússia, estão discutindo eventualmente um eventual cessar-fogo, um caminho para a paz. Vamos acompanhar o que sairá dessas viagens, desses encontros diplomáticos, enfim. Existe uma grande expectativa, aliás, e a propósito, sobre a Conferência de Munique. Tudo bem? Marco Rubio, atual secretário de Estado dos Estados Unidos, diz sobre a Conferência de Munique, deixando claro ali que o principal tema a ser discutido na Conferência de Munique, na Alemanha, entre os dias 14 e 20 de fevereiro, se eu não me engano, né? Começa aí dia 14, vai até o dia 20 de fevereiro. O principal tema ali a ser discutido será justamente a guerra entre Rússia e Ucrânia. Outra coisa, neste contexto ali em Munique, na Alemanha, haverá um encontro entre J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, e Zelensky, o atual governante da Ucrânia. Vamos, acompanhar o que sairá desses encontros, tudo bem? Outro tema muito importante é declarações de Trump a respeito dos minérios da Ucrânia. No caso ali, o Trump dizendo que $500 bilhão já foram, ou melhor, que o Trump eventualmente gostaria de ter acesso a $500 bilhão não é, em dinheiro, em relação à riqueza mineral da Ucrânia. O fornecimento que os Estados Unidos deram para a Ucrânia, o apoio não foi tão grande assim, tá? Não chegou a $500 bilhão, salvo engano. Então, talvez haja aí mais, armamento dos Estados Unidos para a Ucrânia em troca dos minerais que o Zelensky já apoiou e assim por diante. Agora, outra discussão importante sobre o Trump é que o Trump disse, eu pergunto para vocês, o Trump disse que os ucranianos podem ser russos? Ele afirmou isso? Vamos tentar compreender isto porque um jornal brasileiro que é muito notável pelo fato de ser conhecido, que é o UOL, diz em um vídeo deles no YouTube, os jornalistas vão comentar justamente isso, que o Trump está dizendo a mesma coisa que o Lula falou a respeito da Ucrânia e de que parte da região ucraniana do Donbás gostaria de ser russa, enfim, tá? Vejam só, eu trouxe até o print aqui do vídeo, da capa do jornal brasileiro, ok? Kremlin diz que grande parte da Ucrânia quer ser russa após fala de troca, no caso ali de minério por armamentos e assim por diante, e deixando o assunto dos $500 bilhões dos Estados Unidos para a Ucrânia em troca de minério, tudo bem? Agora, o que o Trump disse, vocês podem até achar essa entrevista facilmente, ó. Ele disse ali, ó, they may be Russian someday. Eles podem ser russos algum dia. Ou eles podem não ser russos algum dia. Tudo bem? Está ali o que o Trump disse. Você pode visualizar o que ele disse precisamente. Ele está dizendo assim, ó, eles podem ser russos um dia, ou eles não podem ser russos um dia. Ou seja, segundo o Trump, eles podem ser russos ou não. Ele não está dizendo que os ucranianos pode ser, ok? Que a Ucrânia pode ser russa, certo? Porque o foco do Trump aqui não é discutir essa questão do território e da nacionalidade nessa entrevista, pelo menos nesse trecho, mas sim discutir que existe dinheiro norte-americano lá e ele quer o dinheiro de volta. Tudo bem? É isso que ele diz aqui, ó. Mas nós
temos dinheiro, todo esse dinheiro ali, e eu disse que eu quero de volta. Ele está se referindo ao dinheiro. No caso, o apoio que os Estados Unidos deram para a Ucrânia e não obtiveram nada em troca na concepção do Trump. E aí, portanto, ele quer o quê? Os minérios. Tudo bem? Então, me parece que o UOL, né, fez ali um vídeo que não condiz exatamente com o que o Trump disse. Tudo bem? Bom, e nós temos aqui, por fim, um tema importante, que é a região de Kursk. Tudo bom? O pessoal enche o saco pelo modo que se pronuncia Kursk aqui, mas tá aí, Kursk. Tudo bem? O Zelensky falou sobre esta região para uma entrevista no jornal britânico, não é? E vamos observar o que o Zelensky disse, a possibilidade de troca de territórios pela região de Kursk, ok? Então vejam só, o presidente ucraniano Zelensky diz que planeja oferecer à Rússia uma troca direta dos territórios da região de Kursk por terras ucranianas ocupadas, que é o que nós já falamos aqui, inclusive quando fez um mês de ocupação ucraniana dentro da Rússia, o comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia havia falado sobre este tema e nós reiteramos aqui, não é a possibilidade da troca de território, ou seja, a permuta Kursk pelos territórios ocupados da Ucrânia pela Rússia, enfim. Trocaremos um território pelo outro, diz ali o Zelensky, mas acrescentou que não sabia que parte das terras ocupadas pela Rússia a Ucrânia pediria para devolver. Não sei, vamos ver. Mas todos os nossos territórios são importantes, não há prioridade aqui, não há? Nós sabemos que a extensão geográfica do território que a Ucrânia ocupa em Kursk é bem inferior em relação ao tamanho do território que a Rússia ocupa no território da Ucrânia, não tem nem comparação, tá? Até porque o território que a Rússia ocupa hoje dentro da Ucrânia é em torno de 20% de toda a Ucrânia. A Ucrânia tem 600 mil quilômetros quadrados, o que equivale ali a 120 mil quilômetros quadrados, tudo bem? Dá para entender a diferença, imagino, tá? Bom, então Zelensky disse sobre esta possibilidade da troca de territórios, tudo bem? E ele diz ainda ali no final sobre as conversações. Esperamos que nossas equipes determinem a data e o cronograma das reuniões nos Estados Unidos. Assim que estiver acertado, estamos prontos, eu estou pronto, disse. Tudo bem? Então, a gente tem o Zelensky dizendo estar pronto também para uma eventual conversação. Vamos acompanhar, conforme sempre digo com vocês. Lembrando que esta entrevista é concedida ao The Guardian, ok? Entrevista concedida pelo Zelensky ao The Guardian, jornal britânico. No mais é isso. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos da diplomacia, da guerra entre Rússia e Ucrânia. Se você chega até aqui, eu agradeço e reitero mais uma vez que você deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica, estudam, gostam do assunto e assim por diante. Bons estudos, respeito à geografia, até mais. Tchau, pessoal.